Então esse patriotismo ele começa a aparecer e as pessoas, a Bíblia, como eu estava falando, a Bíblia ela traz um sentido das pessoas de pertencimento, de identidade. A Bíblia ela traz essa questão de identidade e é bem interessante essa identidade é, ser focada nas pessoas. Nesse momento, o que estava acontecendo era isso. Tá? Então, eles mostram-se inconformados com a autoridade estrangeira sobre a sua própria igrejas nacionais. O que? Eles não queriam mais que que a igreja universal fosse a igreja deles. Eles entendiam que eles tinham uma identidade. E a igreja nacional, né, a igreja deles, passavam a ser a igreja deles, não a igreja universal. Resistindo à nomeação de bispos, abades e dignatários da igreja, feitas por um papa que vivia em um país distante. O que acontecia? O que estava acontecendo? O papa nomeava os bispos, abades, né, os líderes da igreja, sem conhecer a identidade local, sem conhecer a necessidade daquela comunidade. Eram colocados líderes que, na realidade, não atendiam a necessidade do povo. E eles começaram a lutar, nesse momento, por essa identidade. Então, as Escrituras, o retorno às Escrituras, trouxe também o retorno à identidade de cada uma das pessoas que ali estavam. E eles não se conformavam, né, o povo, com a contribuição do óbulos de São Pedro, né, para sustentar o Papa e para a construção de majestosos templos em Roma, porque eles começaram a entender, né, essa questão e era colocado lembra que eu falei que tinha essa questão da igreja, tinha colocado impostos, então esse óbulos de São Pedro era um imposto, era colocado como algo para financiar o Papa. Entenda que não é errado nesse sentido você ter uma oferta ou uma contribuição para que o líder da igreja possa continuar com o seu trabalho. Porque é óbvio que nós temos o líder da igreja, ou aqueles que trabalham diretamente na igreja, 100% na igreja, eles têm que sobreviver, né? Eles têm a sua vida cotidiana, né? Os seus filhos estudam, eles têm carro, têm casa, têm paga-luz, né? Tudo isso que nós fazemos. E é interessante que todos nós queremos os nossos filhos em bons colégios, não queremos? E o líder, o que ele vai fazer? Não vai pagar o filho, vai botar o filho num colégio público, que nós sabemos que infelizmente hoje o ensino do colégio público não é lá essas coisas. E nós começamos a ver nesse sentido essas coisas acontecendo, que não eram coisas legais, não eram coisas boas. Mas contribuir, né, para o líder estar sobrevivendo é algo legítimo, mas o que eles estavam indo contra não era isso. Era a questão de que o Papa e todo o clero, eles viviam soberbamente. Né, e esses templos majestosos que eram construídos, a Basílica de São Pedro, querido, se você já esteve lá ou tiver a oportunidade de ir lá, você vai ver a grandiosidade daquele negócio. Tem necessidade daquilo? Não. Né? Talvez você faça parte de uma igreja hoje, né, que é um galpão, né? Hoje, né, como a moda aí da divisão, né, de questão de design e tantas outras coisas, né, que eu estou, como arquiteto, eu posso falar isso. Hoje estão pintando aí a igreja de preto, né? Então você tem um galpão pintado de preto, né? Com som, iluminação, cadeiras, é o suficiente para você para você conseguir ministrar a palavra. Não é isso? De uma forma coerente, de uma forma legal, ar-condicionado em alguns casos, na maioria dos casos, graças a Deus, mas era isso aí. Então não precisa de muitas coisas daquilo que estava sendo colocado naquela época.
mas tudo isso, né, tudo isso que era feito naquele momento estava feito com relação à grandiosidade, ao poder, ao poder. As pessoas, quando olham, né, a majestade do local, elas, da mesma forma, se elas fazem parte daquilo, a ideia é: eu faço parte dessa majestade. A ideia, né, é isso aí. O marketing colocado nesse momento era isso. E nesse instante, o que nós estamos vendo, né, para a igreja, eles estavam indo contra isso. Estavam entendendo que, poxa, aqui ele está passando fome, aqui ele está passando problema, e nós vamos dar o dinheiro para que eles façam templos suntuosos, que eles não estão nem aí para a gente. O que nós vamos fazer, então, é estar contribuindo aqui para a nossa igreja, para a nossa localidade. Era isso que eles estavam fazendo. Então havia uma determinação de reduzir o poder dos concílios eclesiásticos, colocando o clero sob o poder das mesmas leis e tribunais que serviam para os leigos. Tirando essa questão como nós temos hoje aí, entre os políticos, não temos hoje, que tinha um tribunal separado para eles, lá também, para o clero tinha um tribunal separado para eles. Eles podiam fazer coisas que o leigo não podiam fazer. Tá? Vamos continuar. Enquanto o espírito de reforma, né, e de independência despertava a Europa, a chama desse movimento começou a arder primeiramente na Alemanha, no eleitorado lá da Saxônia, sobre a direção de Martinho Lutero. Aí nós vemos esse reformador, né, um Martinho Lutero. O cara foi cabeça, o cara foi, né, foi corajoso. Ele era monge, né, e professor da Universidade de Wittenberg. E esse cara, né, o Martinho Lutero, fez aí as leis, né, combateu, né, as 95 teses. Tá? Deixa eu sair daqui da frente. Então, o Papa reinante na época, né, era João X. Né? Então, em razão da necessidade de voltar das somas para terminar as obras do Templo de São Pedro, em Roma, ele já existia, já tinha sido feito, já existia, tá, esse Templo de Roma, mas ele era um negócio mais simples, né, um negócio mais tranquilo, um negócio menorzinho, mas eles fizeram um negócio power, tá? Um negócio power, é grande mesmo. Como eu falei, se você tiver a oportunidade lá, como eu tive, você vai se assustar, né, com a grandiosidade do negócio, com a grandiosidade daquele local. É muito grande. E não somente o templo em si, né, não somente a igreja em si, mas tudo aquilo que está ao seu redor, né, tudo muito grande, tudo muito grandioso, majestoso. Eles estavam fazendo então essa reforma lá do Templo de São Pedro em Roma, e permitiu que um de seus enviados, João Tetzel, percorresse a Alemanha vendendo bulas assinadas pelo Papa, as quais dizia possuem a virtude de conceder perdão de todos os pecados. Olha só que maravilha, né? De todos os pecados. Não só os possuidores da bula, mas também aos amigos, mortos ou vivos, em cujo nome fossem as bulas compradas, sem necessidade de confissão nem absolvição pelo sacerdote. Olha só que maravilha. Então você recebe um papelzinho assinado com o nome do cara, claro, recebe não, compra um papel assinado com o nominho do cara ou da pessoa, da família, do amigo, né? Se você tivesse dinheiro, você podia tirar uma porção de gente do purgatório. Olha só que maravilha. Então as pessoas não saíam pelo purgatório pela fé que elas tinham em Cristo, mas sim pelo dinheiro pago aqui para que saísse lá. É a corrupção celestial. É isso que eles estavam pregando, corrupção celestial. Eu tenho que rir. Desculpa, mas eu tenho que rir. Era o que estava acontecendo nesse momento. E então Tetzel fazia essa indagação ao povo.
tão depressa o vosso dinheiro caia no gasofilácio, a alma dos vossos inimigos subirá do purgatório ao céu. Olha só que maravilha! Esse era o slogan desse momento. Tão depressa o vosso dinheiro caia no cofre, a alma dos vossos inimigos subirá ao purgatório, do purgatório ao céu. Existia outra, né? Que por esse motivo as pessoas faziam dessa forma, não, né, só trazendo uma correção, não uma correção, mas de uma outra forma que era dito, né? Ao soar, ao som das moedas caindo no gasofilácio, o seu ente querido subirá um degrau para fora do purgatório. Aí as pessoas nesse momento, quando faziam as suas ofertas, realmente faziam assim, levantavam as mãos cheias das moedas e jogavam no gasofilácio. Quanto mais barulho fizesse no gasofilácio, mais felizes eles ficavam, porque os seus entes queridos, amigos e familiares iam saindo do purgatório aos montes, eram esses indultos, Dia das Mães, indulto de Natal, indulto Dia dos Pais, indulto do Dia das Crianças, indultos onde os presos saíam e não voltavam mais. Isso já estava acontecendo naquela época, Pois é. E Lutero, por sua vez, ele começou a pregar contra Tetzel, contra essa palavra aí que estava sendo colocada. E sua campanha de venda de indulgências, né, denunciando como falso esse ensino. Ele estava trazendo as escrituras. Lutero estava falando, não é assim que as coisas acontecem. Não é dessa forma. O Papa é um líder? Mas ele não tem esse poder, não. Não é assim. Né? O negócio é diferente. E isso foi colocado nesse momento para eles, né, de uma forma muito forte, muito grande, e eles estavam... E isso começou a dar um murmurinho, começou a mexer lá na população, naquele local, as pessoas começaram, alguns poucos, né, porque entregar dinheiro nunca foi bom, né, as pessoas nunca gostaram disso, mesmo quando a causa era boa, né, as pessoas nunca gostaram disso, fechavam os olhos, torciam o nariz, mas então poucas pessoas iam contra isso que Lutero estava falando, e outras pessoas estavam batendo palma para isso. E o que acontece? Então a data exata fixada pelos historiadores, né, não por mim, mas pelos historiadores aí, como início da Grande Reforma, foi registrada em 31 de outubro de 1517. Né? 31 de outubro, você lembra dessa data aí? Dia das Bruxas? Rapaz, olha só, hein, o que o mundo inventou para apagar esse dia. Mas vamos continuar. E na manhã desse dia, Martim Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg um pergaminho que continha 95 teses ou declarações, quase todas relacionadas com as vendas de indulgências. Quase todas. Aí já vou dar uma dica de quem está fazendo o trabalho, né? Se está fazendo trabalho sobre esse momento aí, olha, se entrar essas 95 teses no seu trabalho, querido, ele vai ficar top. Ele vai ficar top. Pegou a dica? Pegou, né? Meu professor, eu já mandei o trabalho. Recolhe e manda de novo. Tá? Ainda estou te dando essa lambuja para você. Ok? Então, quase todas relacionadas com as vendas de indulgências. Porém, em sua aplicação, atacava a autoridade do Papa e do sacerdócio. Lembra que eu falei lá no início do nicolaísmo? Exatamente, é isso que estava acontecendo nesse momento aí. E a Martim Lutero, né, com as suas 95 teses, foi contra essas questões. Os dirigentes da igreja procuravam em vão restringir e lisonjear Martim Lutero. Ele, porém, permaneceu firme, e os ataques que lhe dirigiam apenas serviram para tornar mais resoluta a sua oposição às doutrinas não apoiadas nas escrituras sagradas. E ele, né, como diz aí o ditado popular, né, só se ataca a pedra em árvore que está dando fruto.
Pois é, Martinho Lutero foi extremamente perseguido por isso, né? As suas ideias foram extremamente perseguidas, porém, né, graças a Deus, ele não houve, pelo menos nesse momento, a morte dele. Eles conseguiram pegar, né? Porque não estavam querendo transformar também Martinho Lutero em um mártir, ok? E as suas ideias, tudo aquilo que ele foi colocado, o negócio foi florescendo, foi indo adiante. E as longas e prolongadas controvérsias e a publicação de folhetos que tornaram conhecidas as opiniões de Lutero em toda a Alemanha, né, seus ensinos, foram formalmente condenados. Lutero foi excomungado em uma bula do Papa Leão X, no mês de junho de 1520. Então ele foi excomungado, ele não fazia parte da igreja. E ser excomungado, queridos, não é ser excluído da igreja, como hoje a gente vê acontecendo. A pessoa faz besteira, aí é disciplinado, continua na besteira, é excluído da igreja, aí sai daquela igreja, vai para outra igreja, vira membro formal daquela igreja. Então não era assim. Naquela época, ser excomungado da igreja significa perdeu o céu, tá? Perdeu o céu, não vai para o céu mais. É excomungado, tá ferrado. E isso aconteceu com ele aí, né? Não que isso seja verdade, mas isso aconteceu com ele no mês de junho de 1520. Então pediram então ao eleitor Frederico de Saxônia que entregasse preso Lutero, a fim de ser julgado e castigado. Castigado. Eles queriam matar o cara. Entretanto, em vez de entregar Lutero, o que o Frederico fez? Deu-lhe ampla proteção, pois simpatizava com as suas ideias. Era óbvio, né? O que acontece? Fazer com que a Alemanha não estivesse mais debaixo do jugo papal, mas sim com as suas próprias ideias. É isso que o Frederico estava colocando sobre ele, é óbvio, né? O Martinho, então, recebeu a excomunhão, né, como um desafio, classificando-o de bula execrável do anticristo. Olha só, hein? Colocar. Então, no dia 10 de dezembro, Lutero queimou a bula. Pegou, isso que você acha de mim? Tá queimado. Não tenho mais nada. E em reunião pública, à porta de Wittenberg, diante de uma assembleia de professores, estudantes e do povo. Então, ele fez tudo isso diante de uma grande testemunha. Então, juntamente com a bula, Lutero queimou também cópias dos cânones e leis estabelecidas pelas autoridades romanas. O que acontece? Nós sabemos, queridos, que você, como estudante de teologia, você sabe que a Bíblia é composta daqueles 66 livros, ok? Aqueles outros livros que foram traduzidos lá junto com os livros do Antigo Testamento, aqueles 7 livros e aqueles mais alguns adendos, foram traduzidos porque fazia parte da leitura normal. Mas eles não eram livros canônicos, não eram livros considerados canônicos. Mas foram nesses livros, não considerados canônicos, que a base desses dogmas da Igreja Católica foram colocados. E o que Martinho Lutero faz? Ele detona isso, ele queima essa bula, ele queima também esses livros, essas cópias desses cânones, que é chamado deuterocanônicos, ou seja, considerado canônicos depois, tá, pela igreja, pela autoridade da igreja, para, na realidade, fundamentar todos os dogmas que a Igreja Católica estava colocando sobre eles. Por esse motivo, esse era chamado dessa forma, né? Livros deuterocanônicos. E foi colocado deuterocanônico, foi canonizados, é isso aí. Tanta coisa que a gente fala, acaba esquecendo. Foram canonizados depois, para fundamentar os seus ensinos. E isso foi totalmente detonado aí por Lutero nesse instante, nesse momento, aí, nessa reunião. E aí, meu irmão, o negócio ficou esquisito, ficou ruim. E o que acontece? E em 1521, Lutero foi citado a comparecer diante do Concílio Supremo do Reno. O imperador Carlos V
concedeu um salvo-conduto para Lutero. Você lembra o que aconteceu com o outro lá? Você lembra? Aconteceu com esse negócio de salvo-conduto? Olha só, hein? Para Lutero, para comparecer ao Worms. Apesar do advento, e por seus amigos, de que ele poderia ter a mesma sorte de John Hus, exatamente, que nas mesmas circunstâncias o Concílio de Constança, em 1415, apesar de possuir um salvo-conduto, foi morto por seus inimigos, Lutero respondeu: irei, eu vou ao Worms, ainda que me cerquem tantos demônios quanto as telhas dos telhados. Olha só, hein? Eu não quero saber. Deus é maior. E, finalmente, no dia 17 de abril de 1521, Lutero compareceu ao concílio. Ele foi, o cara é macho. E, em resposta ao seu pedido, né, que ele se retratasse, né, diante de tudo aquilo que foi feito e renegasse o que havia escrito, após algumas considerações, respondeu que não podia retratar-se, a não ser que fosse desaprovado pelas Escrituras e pela razão. Então ele vai pegar as Escrituras e dizer, mostra as Escrituras e diz que eu estou errado. Você disser que eu estou errado, aí sim eu me retrato. Mas se não, meu irmão, não tem. Né? E terminou com essas palavras: estou aqui, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. Ele não podia ir contra a palavra, ele não podia ir contra a Bíblia. E instaram com o imperador Carlos para que prendesse Lutero, apresentando como razão que a fé não podia ser confiada a hereges. A mesma coisa que foi falada lá a John Hus. Contudo, Lutero pôde deixar Worms em paz. Diferente de John Hus, é claro que uma coisa muito importante, queridos, que a gente tem que entender, nós, quando nos colocamos à defesa da fé, em determinadas situações é necessário a semente morrer para que o fruto cresça. Lutero foi o fruto, a semente, John Hus. Tá? Então, são coisas bem interessantes que nós, como servos de Deus, temos que entender. Que possivelmente, talvez você possa morrer pelo Evangelho. Mas tenha certeza que a sua morte hoje pelo Evangelho vai se tornar o fruto de uma grande colheita no futuro. É claro que ninguém quer morrer, mas é só para entender como que as coisas funcionam. E já chegando quase ao final dessa aula de hoje, enquanto viajava a regresso da sua cidade, Lutero ele foi cercado e levado por soldados do eleitor Frederico para o castelo de Wandsburg. Ali permaneceu durante 1 ano, enquanto as tempestades de guerra, então ele foi guardado lá para ninguém tocasse no cara. As tempestades de guerra e revoltas surgiam no Império. Entretanto, durante esse tempo, Lutero não permaneceu ocioso. Nesse período, traduziu o Novo Testamento para a língua alemã, obra que por si só o teria imortalizado, pois essa versão é considerada como o fundamento do idioma alemão escrito. Isso aconteceu no ano de 1521. Então, o Antigo Testamento foi completado alguns anos mais tarde, ao regressar ao castelo de Wartburg, a Wittenberg. Lutero reassumiu a direção do movimento a favor da Igreja Reformada, exatamente a tempo de salvá-la dos excessos extravagantes. Porque, queridos, aconteceu algumas coisas. Quando há o rompimento da igreja, aqueles que romperam, eles começam a praticar. É um negócio muito interessante, deixa eu explicar a você isso. Talvez já tenha acontecido isso contigo, talvez você nem perceba a respeito dessa questão. Mas não sei o motivo, o que houve, talvez por você ter saído de uma igreja onde você estava e está em outra, e se você é líder dessa igreja atual, no início da formação dessa igreja atual, é normal que tudo aquilo que a outra igreja fazia seja execrado, seja repudiado. Tá? Repudiado. Mas nós temos que entender que nem tudo aquilo que a outra igreja fazia era contrário
a vontade de Deus, algumas coisas, algumas práticas. Mas por não ficarmos ou sermos uma corruptela, ou sermos um filho daquela outra igreja, mudando somente algumas coisas, muda-se tudo, para não ter um vínculo, o vínculo de aparência com o outro. E isso estava acontecendo também nesse momento. Algo muito errado também, porque a igreja, mesmo com as suas coisas erradas, existiam coisas certas, tá? Isso estava acontecendo nesse instante aí, dentro dessa... tudo isso que estava acontecendo na igreja, na reforma. E Lutero, ele conseguiu, né, voltar então para acertar essas coisas, para não deixar isso acontecer. Em 1529, a Dieta reuniu-se na cidade de Spira com o objetivo de reconciliar as partes em luta. Então, nessa reunião da Dieta, depois você procura o que é essa questão de dieta, é aquele negócio de parar de comer? Não, vai lá procurar, né? Entra no Google lá e vê. Os governadores católicos, que tinham maioria, condenaram as doutrinas de Lutero. Os príncipes resolveram proibir qualquer ensino do luterismo nos estados em que dominassem os católicos. Ao mesmo tempo, eles estavam aí, ao mesmo tempo determinaram que nos estados em que governavam os luteranos, os católicos poderiam exercer livremente sua religião. Os príncipes luteranos protestaram contra essa lei desequilibrada e odiosa. Então, desde esse tempo, ficaram conhecidos como protestantes, ou seja, aqueles que protestam. E as doutrinas que defendiam também ficaram conhecidas como religião protestante. Nesse período aí, 1529, é que nós vemos aí ter esse término desse instante da Reforma Protestante, e houve essa luta, né, essa luta contra os reformadores e os antigos, né, aqueles que estavam anteriormente. E nós vamos cair para um momento aí que se chama Contra-Reforma. Mas isso aí vai ficar para a próxima aula. Ok, queridos? Então, vai na paz, né? Deus abençoe, bons estudos, boas pesquisas, continue fazendo os seus trabalhos e que Deus abençoe poderosamente. Ok? Shalom!